Olá, irmãos, graça e paz. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero neste dia compartilhar com você de uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo narrou Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao verso 25. Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. O tema da nossa mensagem neste dia é o Pai que Deus escolheu. O Pai que Deus escolheu. Diz assim a Palavra de Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que estivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta por intermédio das Escrituras. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus, o Pai que Deus escolheu. Esta é a semana do Dia dos Pais. Todas as propagandas e comerciais da TV nos mostram diversos modelos de pai. Mas aqui estamos diante de José, um carpinteiro, o modelo que Deus escolheu. A biografia de José é curtíssima. Todas as vezes que José aparece nos evangelhos é sempre com referência ao nascimento e às poucas páginas que falam da infância de Jesus. Ele não é um personagem principal que toma grandes capítulos da Bíblia, mas ele tem uma história relevante para nós. Os pequenos traços do seu caráter são traços que Deus escolheu, que fez com que Deus fizesse dele o Pai de Jesus Cristo. E nós percebemos nesse trecho algumas características que todo bom pai precisa ter. A primeira delas é que José é um homem justo. José tem caráter. José é alguém que Deus olhou e viu nele um padrão que seu filho Jesus Cristo poderia ter como referência. Ele poderia ensinar a Jesus os seus primeiros movimentos como criança, os primeiros ensinamentos da lei, porque José é um homem de caráter. Caráter e compaixão. E isso é nos revelado no momento em que ele percebe que Maria está grávida. Ele estava noivo de Maria. No contexto do Novo Testamento, estar noivo já representava a primeira parte do casamento, porque já havia aliança entre as famílias, já havia a palavra empenhada, já havia um contrato entre os noivos. Então o fato dela estar grávida já era considerado adultério, tendo como pena pela lei o apedrejamento. José já tinha Maria como esposa, apesar de ainda não ter tido relações sexuais com ela. A situação é séria, mas o texto da palavra de Deus nos diz que José, não a querendo infamar, ou seja, não a querendo expô-la à morte por apedrejamento, denunciá-la, ele resolve em seu coração deixá-la secretamente. José deixou de lado o seu ego. Não é fácil saber que você foi traído. José deixou de lado a sua razão. Porque ele tinha razão. Segundo a lei, ele poderia solicitar a pena que Maria mereceria, segundo a lei mosaica. Mas ele vai além da lei, ele vai além da letra. Ele tem compaixão, porque ele é um homem justo. E ele não quer ver Maria ser apedrejada. Deixa de lado a sua dor. Deixa de lado o seu sofrimento. E mesmo assim, a poupa. José é um exemplo para muitos homens, mesmo em mais de 2000 anos depois, que ainda matam porque têm ciúmes, matam porque foram traídos, matam porque talvez sua mulher tenha deixado. Nós vemos uma sociedade que mata mulheres por bobagem. E José é uma grande referência de alguém que preservou uma vida. A segunda característica de José é que José é um homem obediente. Quando ele tenta deixar Maria, diz o texto que o anjo aparece a ele e diz para ele permanecer com Maria. Ele permanece. O nome desse menino seria chamado Jesus. Ele, como pai, era direito dele colocar. Ele coloca o nome de Jesus. José leva Jesus para ser circuncidado ao 8º dia, de acordo com a lei. Jesus
vai às festas judaicas com seus pais. José é um homem obediente. Quando ele sonha, e no sonho um anjo aparece para ele dizendo que ele deveria ir para o Egito, ele vai. Este homem é um homem obediente, sensível à voz de Deus. A obediência na Bíblia é mais importante do que sacrificar. É mais importante do que grandes atos de justiça, grandes atos religiosos, grandes sacrifícios. José obedece, ouve a voz de Deus e obedece. E Deus o honra, dando a ele a oportunidade de ser pai de Jesus Cristo. Você tem sido um pai obediente, um exemplo para seu filho? Será que eu tenho sido este exemplo de caráter, de compaixão, de misericórdia, de obediência a Deus? Nós precisamos refletir que, como pais, somos um referencial importante para nossos filhos. Somos inclusive uma referência do pai que é Deus. Tem um monte de pai tão ruim, apesar de estar com a Bíblia debaixo do braço, que traumatiza os filhos de tal forma que os filhos têm dificuldade de pensar na ideia de Deus como pai, porque a imagem de pai para ele é terrível, é pervertida, é doentia. Nós somos um referencial importante para nossas filhas. Que tipo de homem nossas filhas desejarão para o casamento? Se vê em nós déspotas dentro de casa, indivíduos violentos, agressivos, quantas filhas têm pânico de casamento porque viram seus pais espancarem suas mães, seus pais traírem suas mães, mentirem, enganarem suas mães. José é o pai que Deus escolheu. José tem caráter. José tem compaixão. José é obediente. Que tipo de pai você tem sido? Quais são os seus distintivos de um pai cristão? O que ele caracteriza como um santo homem de Deus? José entra para a história como pai de Jesus Cristo. Nos poucos registros que a Bíblia nos fala sobre ele, nos fala de um grande homem de Deus. Que Deus nos abençoe nesse dia, que possamos ser pais segundo o coração de Deus, em nome de Jesus.